Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje mais uma vez nós temos uma série de matérias interessantíssimas aqui para mostrar para vocês que casam com algumas informações, vídeos e fotos ao final também bastante importantes. Veja só, mais um caminho, mais um passo aqui para a robotização do ser humano. Eles inventaram agora uma cola cerebral que permite ficar acordado sem cansaço. Agora o ser humano não terá mais nem direito de dormir, né? Ele vai ter de ser robotizado para poder competir com as máquinas, estão dizendo os grandes tecnocratas. O que é que não dorme? Uma máquina, o ser humano dorme, né? Mas eles descobriram que as maiores células do sistema nervoso central podem ser a chave para um despertar prolongado sem os efeitos menos desejados da perda do sono. Os astrócitos, células mais abundantes do sistema nervoso central, podem abrir caminho para os seres humanos permanecerem acordados por mais tempo sem experienciar as habituais repercussões negativas, como fadiga mental e deterioração da saúde geral, segundo estudo recente publicado no jornal Neuroscience. É biotecnologia a serviço do transhumanismo, da transformação do ser humano no ser humano plus, quer dizer, ele vai deixar a sua humanidade para trás, deixando também de ser a imagem e semelhança de Deus e se tornando uma mera res, um objeto, uma coisa qualquer bestial. Inclusive, isso faz parte, né, de todo esse conjunto dessa marca bestial. E vamos adiante. Pequenos alertas aqui, já nem faço mais drama, porque quem quer ouvir, ouve, quem não quer, né, tome sua própria decisão. E o tal do grafeno não para de nos surpreender, ele desafia a física e agora ele até capta a energia, quer dizer, enquanto ele está em um equilíbrio térmico, ele é capaz de gerar energia. Isso significa que ele pode gerar energia a partir do nada. O que é o equilíbrio térmico? É quando as partículas estão constantemente em movimento devido à sua própria energia térmica, ou seja, não é necessário que ele tem algum tipo de interferência de energia externa para desequilibrar, né, para aumentar a pressão, para aumentar o calor ou qualquer coisa nesse sentido. Então, movendo-se aleatoriamente, elas colidem umas com as outras, né, mas a distribuição de energia permanece estável. É como se o grafeno fosse um ser vivo, é como se ele produzisse a própria energia dele. Veja só, imagine ele como uma black goo, né, misturada aí com alguns outros elementos, né, como os ácidos que oxidam ele, né? E aí, bom, vamos deixar para complementar essa matéria com outra matéria que nós vamos ver ainda nesse vídeo. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Mas primeiro vamos ver isso aqui. Musk apresenta um robô capaz de fazer download de memória do seu dono. Isso aqui você pode encontrar algo semelhante na série The Hall, na Netflix. É uma espécie de desenho animado em que os participantes são mostrados entrando em uma espécie de labirinto e depois em alguns desafios que eles têm de superar, e quando eles saem desse desafio, agora vai ter um spoiler, quem não quer ouvir pule, né? Quando eles saem do desafio, após a primeira temporada, eles descobrem que haviam sido clonados, mas quem percebe que havia sido clonado são os próprios clones, porque os personagens saem de um mundo virtual que eles tinham sido inseridos pela própria vontade, mas que haviam perdido a memória de por que é que eles estavam lá. Então, quando eles saem, eles relembram porque tinham entrado naquilo, acaba o jogo, só que os clones lá permanecem não entendendo por que não saíram, até que descobrem que são meras cópias de memórias dos seus donos originais. Quem está achando que isso aqui é mera ficção está completamente enganado. O Elon Musk, então, está apresentando esse robô que vai conseguir clonar as memórias do dono, obviamente para fins aí que vão beneficiar aos que estão clonando, não aos que são clonados, né? Mas isso não é possível, como é que vão poder fazer? Nós gravamos as nossas informações em forma de sinapses, né? Elas estão todas ali, são buscadas como que quando você puxa uma gavetinha, puxa lá os arquivos e lá estão essas memórias. Muitas delas nem sequer mais são acessíveis porque estão, vamos dizer assim, em neurônios que já estão desconectados dos demais. Mas as máquinas, na minha concepção, através, né, desses sistemas de leitura que eles estão criando,
aparentemente vão buscar até mesmo aquelas gavetinhas desconectadas dos restos dos neurônios, né? Não tem mais sinapses conectando elas. Então, de alguma maneira, assim como eles podem ler a sua mente para que você jogue um jogo de videogame, como mostraram que um macaco chegou a fazer, né, através desses sistemas de conexão cérebro-máquina, com certeza eles vão poder buscar memórias suas. Imagine a falta de privacidade e a invasão, né, de tudo aquilo que é íntimo nosso, que está vindo com toda essa tecnocracia que, se não for barrada por Deus, né, vai acabar por destruir o ser humano. E vamos adiante. Isso aqui é um pouco off-topic, mas é bastante interessante. O desaparecimento das nuvens de Netuno pode estar ligado ao ciclo solar, afirma o estudo. Eu não concordo que os planetas são exatamente aquilo que a ciência, né, que nós aprendemos na escola, diz que são, mas de qualquer maneira o fato é que esses astros aí estão mostrando alterações, e uma delas é o sumiço daquilo que eles consideram, né, ou dizem serem nuvens. Nós já vimos anteriormente aqui que o Sol apresentou uma espécie de buraco gigantesco. Nós estamos vendo atividades no sistema solar que fogem totalmente do normal. Inclusive nós vamos mostrar no final alguns vídeos aqui que demonstram os efeitos que isso está trazendo aqui para o nosso planeta. E ao final de contas, então, que isso também está repercutindo não só em Saturno, como nós mostramos que está perdendo seus anéis, mas também em outros planetas, né, como no caso aqui em Netuno, onde está perdendo as supostas nuvens que ele teria. Júpiter também tem tido algumas alterações, todos eles de uma forma geral. Mas vamos adiante. Isso aqui é o que eu queria conectar com aquela matéria que eu deixei em suspenso, né, para trazer um gancho para essa matéria aqui. O que o grafeno tem a ver com isso? Eles dizem o seguinte: prepare-se para um mundo de materiais vivos que crescem e se consertam sozinhos. Uma matéria também bem recente, agora de agosto, dizendo que em 2021 a equipe do professor Kim Wang, da Universidade Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, demonstrou que a tecnologia atual já permite pensar em peças de carros, aviões e até prédios que possam crescer sozinhos e se autoconsertar, assim como fazem os sistemas vivos. Isso me faz lembrar aquele jogo Final Fantasy, né, que mostrava o chamado Geostigma, que era uma espécie de Black Goo que dominou aquele universo lá e que ele acabou então se replicando. E tem outros filmes, várias outras, se eu não me engano, existe um curta do estúdio Olaf, ou algo, não é Olaf, é algo semelhante com isso, que mostra então prédios feitos de Black Goo. Se eu não me engano, na série, no filme Prometheus, os prédios eram feitos desse material que se autorregenerava. Aqui eles não mostram ele negro, né, como o petróleo, mas eles mostram que essa ampliação de células de alga, né, então poderia servir como um bloco de construção para materiais vivos engenheirados, eles chamam aqui. Então eles demonstram como eles podem colocar dentro desse material vivo, dentro dessas células, uma programação para que, ao invés dela se desenvolver naturalmente e criar estruturas supostamente aleatórias, né, que nós vemos como aleatórias porque elas não são robóticas, não são matematicamente exatas, mas elas obedecem uma matemática divina, né? Então, como nós não aceitamos, né, nós não, né, mas a humanidade de uma maneira geral, ela não aceita aquilo que é natural de Deus, ela quer programar a matéria, né? Então ela vai programar a matéria para que ela forme um determinado tipo de objeto, um prédio, uma peça de carro, como eles disseram aqui. A partir do momento em que essa peça se rompe, se quebra, a programação do restante da peça é que ela vá lá e se remonte conforme a programação posta ali através do computador. Então é uma perversão completa da natureza, inclusive nesse sentido, né? É a destruição daquilo que era natural, né, para esse tipo de coisa. E o que isso tem a ver com o grafeno, afinal de contas? Bom, o grafeno, né, muitos dizem, seria aquilo que criaria também uma espécie de matéria viva que se auto-recompõe, mais ou menos como aquilo que nós vimos no filme Terminator, onde robôs, né, eram feitos dessa matéria escura, né, como aquelas que eu citei aí para vocês em séries e vídeos aí que circulam na internet. Então,
no episódio, né, porque são vários os filmes do Terminator, chamado Dark Fate, existia lá um Terminator desse que se chamava Rev-9. Rev-9, na minha opinião e interpretação, é uma referência ao livro das Revelações, por isso Rev, capítulo 9, que fala de um anjo que tocou uma trombeta e que então uma estrela caiu do céu, abrindo o poço do abismo. E de lá então teria saído esse tipo aí de situação. E ainda deixo um gancho, porque eu quero mostrar uma outra situação para vocês lá na frente, aqui ainda nesse vídeo, que tem a ver com esse assunto também. Mas antes, cientistas descobrem um misterioso líquido quente sendo expelido do fundo do mar de Oregon. No vídeo de ontem, se eu não me engano foi ontem, eu falei desses geysers, de alta temperatura que estão surgindo aí em vários lugares do mundo, e isso me parece que é aquilo que seria, dentro daquilo que nós podemos chamar de estudável e científico e natural, a abertura de um abismo. Quer dizer, o solo, o subsolo está se abrindo e nós estamos vendo subir do subsolo água quente, vapor. Alguns lugares estão surgindo alguns tipos de buracos gigantescos, já mostrei várias vezes aqui para vocês. E nessa imagem aqui nós vemos, através de um sonar, do oásis de Pitais, bolhas subindo do fundo do mar a cerca de 2/3 de 1 km de profundidade até 8 km de Newport, Oregon. Essas bolhas são um subproduto de um local único, onde jorra fluido quente e quimicamente distinto do fundo do mar. Os pesquisadores acreditam que esse fluido vem diretamente da zona de megatrust da Cascadia, o limite da placa, e ajuda a controlar o acúmulo de tensão entre as duas placas. Aqui tem o restante do artigo, vou deixar aqui o título em inglês para quem queira ler, porque na verdade, esse aqui, vocês podem pesquisar, vão encontrar, porque na verdade eu só quero fazer a citação disso aqui para trazer essa informação aqui, que fecha então o tema da gosma negra, que é isso aqui. A Arábia Saudita, aliás, eu nem sei se isso aqui é na Arábia Saudita, isso aqui pressuponho que seja lá na região do Golfo Pérsico. Então veja só a quantidade de petróleo que nós vemos jorrar da areia como se fosse água. Há muito petróleo ainda no mundo. Então esse negócio de dizer que nós estamos com uma crise energética, que está faltando petróleo, quando nós vemos esse tipo de coisa, acabamos por contestar. Será que essa informação é realmente verdadeira? Ou criar escassez acabará levando a agenda de redução populacional ao cumprimento daquilo que eles querem? Porque sem energia não há expansão econômica e, aliás, se você diminui o fornecimento de energia, pelo contrário, há retração econômica. E retração econômica significa menos moradias, menos alimento, menos meios de saúde e, por consequência, menos pessoas sobrevivendo por mais tempo e menos pessoas nascendo. Então, cortar as fontes de energia é uma maneira de reduzir a população. E o que isso aqui tem a ver com o Rev-9? Bom, embora seja relativamente comum em certos lugares jorrar petróleo do chão, parece que isso aqui está se tornando algo um pouco mais corriqueiro, e que isso talvez tenha a ver com essa abertura das placas tectônicas. Aí parece que realmente esse líquido negro aí pode começar a jorrar em outros lugares e às vezes até em lugares inesperados. Agora imagine se eles podem então programar a matéria com algo tecnológico. Imagine se eles puderem programar o petróleo para que ele tenha uma certa inteligência e consiga fazer coisas como aquilo que Rev-9 no filme Terminator fazia. É só uma elucubração mental, ficcional, mas nós sabemos que às vezes a realidade é bem pior do que a ficção. Nós vamos aqui terminar de mostrar algumas outras situações interessantes para vocês. Isso aqui é o rio Cusco, no Peru.
E isso aqui casa com aquelas outras informações que nós já trouxemos para vocês do óxido de ferro. Por que o rio está vermelho dessa maneira lá em Cusco, no Peru? Porque lá é normal que isso aconteça, porque é uma região que tem muito óxido de ferro, né? E tem bastante óxido de ferro, na minha opinião, né, que já retratado em outros vídeos, por conta de, em momentos passados, né, em que eventualmente choveu, entre aspas, né, óxido de ferro do céu, né? Então as pessoas até podem confundir isso aqui com aquele líquido que corre dentro do nosso organismo, mas na verdade é água misturada com óxido de ferro. Isso aqui se torna água impossível de você beber, né? Sem que você acabe sofrendo consequências na saúde. Então, se eventualmente o óxido de ferro veio realmente parar no nosso mundo por conta de uma chuva de óxido de ferro advinda de cima, se um dia ela acontecer em conjunto com chuva de água, as pessoas vão acreditar que está chovendo o quê? Chovendo aquilo que corre dentro de nossas veias, né? Vamos adiante aqui, ó. Turquia. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Aconteceu lá em fevereiro, mas eu só tive acesso a esse vídeo agora, né? Eu já mostrei vários vídeos desse aqui, inclusive lá na comunidade fechada, lá explicando exatamente o que seria isso aqui, né? Mas veja só que interessante, isso aqui foi no dia 6/2 de 2023, na Turquia, um pouco antes dos terremotos. Então veja como essas suposições que nós temos apontado aqui têm um fundo de verdade, pessoal. No mínimo um fundo de verdade. Mas aquilo que nós falamos lá na comunidade a respeito de... vamos cuidar com as palavras, mas como o plasma, como o Squatterman, né, tiveram a ver com um momento que trouxe muitas mudanças para o mundo em que nós vivemos lá no passado e cujas mudanças parece que estão prestes a se repetir mais uma vez, né, aqueles cataclismos e aparições, né, de certos seres da época tendem a aparecer de novo. Então parece que tem congruência com esse tipo de coisa que nós estamos vendo agora. Veja só, isso aqui é no Golfo da Flórida. Nós vemos aqui uma série de raios, são raios que precederam o furacão Idalia, né? Estão precedendo. Nós sabemos que a Flórida é um lugar onde muito furacão acaba cometendo lugar lá, mas essas imagens aqui são relativamente raras, né? Agora aqui, isso aqui eu não sei dizer para vocês de onde é, mas aparentemente é de Ohio, porque a pessoa que publicou isso aqui é de Ohio. Então você vai no Instagram dela, você acaba encontrando. Agora veja o que está acontecendo no céu. Nós sabemos, nós temos falado que essa questão do plasma que está se alterando, a modificação do polo magnético, a ionização da atmosfera, tudo isso está alterando o local onde nós vivemos. Antes, lá no início desse vídeo, nós falávamos como os astros, né, os chamados planetas, têm apresentado algumas características visuais diferentes, né, e como isso tem alguma ligação, está afetando o mundo em que nós estamos vivendo. E são sinais, né, sinais advindos do céu, né, sinais que nós vemos na Terra, jorrando determinadas coisas aí, enfim, terremotos e tal, e que são um alerta, né, para as pessoas, um alerta de que algo grande está vindo. Mas a maioria vai continuar dormindo em berço esplêndido. Nós que sabemos, né, pouco podemos fazer, mas é muito interessante e muito importante ter essa preparação psicológica para não ser pego de surpresa, porque aí você não vai entrar em pânico, você sabe exatamente o que está acontecendo. Muito disso a gente explica em detalhes lá na comunidade fechada, mas eu tenho trazido tudo aqui também, né, com outras palavras, claro, mas sem deixar ninguém de fora. Isso aqui é na Escócia, né? Veja só o que apareceu no céu da Escócia. Eles tiraram uma foto, quase como se fosse aqueles portais de ficção científica também, né? Onde ele se abre uma espécie de
aura lenticular, desculpe, e aí saem então essas cores vermelho alaranjadas de dentro. São mais ou menos aquilo que nós estamos vendo aí nos céus de muitos países, né? O céu vermelho, o céu laranja, demonstrando que a coisa tende a esquentar literalmente, né? E aqui, falando em céu vermelho, isso foi nos Estados Unidos agora, nesse mês, há 2 ou 3 dias, um pouquinho mais, agora é dia 27 de agosto, para ser mais preciso. Tem mais fotos aqui. Vamos repetir. Esse aqui é do mesmo dia. 27 de agosto, Estados Unidos. 27 de agosto. 27 de agosto. Os sinais estão todos aí. Algo grande está vindo, mas poucos são os que vão dar atenção a isso, e daqueles que derem atenção, poucos são os que realmente vão se dedicar a entender o que está acontecendo. Mas, a minha parte estou fazendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.